eu fiquei sabendo que o Fux, ele tem um filho que trabalha nos Estados Unidos, né? E chama muito a atenção o fato de que, antes mesmo de qualquer decisão, ele já estava fora da lista dos juízes inclusos na Lei Magnitsky. Isso soou muito estranho. E, para piorar a história, ontem mesmo, Marcos Duval, senador bolsonarista, afirmou que teve uma reunião secreta com o próprio Fux, né? Então, eu acho que desse resultado que saiu hoje, o Fux sai com uma imagem muito manchada, né? O próprio Valdemar Costa Neto, né, presidente do PL, chegou a comentar hoje que teria o Fux como um candidato à presidência. Foram 12 horas, salvo engano, né, de falas do Fux, que me pareceram muitas vezes verborrágicas, né? Ele chegou a dizer que não tinha intervenções alhures, ou seja, alheias, mas meio que como uma projeção psicanalítica, como diz Freud, ele, ao se defender, se acusava de alguma forma, né? Ao expor o seu voto, se acusava, né? Outra coisa que chamou a atenção também foi a fala do Zanin, porque uma das reclamações dos advogados de defesa dos bolsonaristas, né, dessa cúpula militar, era o argumento de que havia aproximadamente 70 terabytes, né, de documentações sem índices, e o Zanin disse que já trabalhou em escritórios, né, em que havia muito mais informação do que isso, e cabe ao cliente, né, no caso o réu, contratar advogados competentes com uma equipe ampla que seja capaz de condensar essas informações. Não sei se o professor Lênio concorda com isso, mas eu achei uma boa argumentação, né? Afinal de contas, para isso que a gente paga os advogados, né? Para que eles possam mexer no processo em todos os elementos ali presentes, né? Enfim, mas hoje foi um dia muito importante para a democracia brasileira, como havia dito, porque é a primeira vez que se condena um ex-presidente, ainda mais golpistas, né? Um Brasil que está acostumado com tantas anistias, a começar pelos escravocratas, né? Que nunca sequer pagaram um único centavo por ter mantido milhares, né, de indivíduos, de brasileiros negros escravizados em senzalas. Tivemos anistias também em relação aos militares, né, do golpe de 64, outras que foram dadas em outros momentos da história brasileira. Então, eu diria que hoje é o nosso dia 11 de setembro, né? E conseguimos transformar numa data comemorativa, deveria ser um feriado, inclusive, quem sabe no futuro próximo. Mas o que também me espanta é quais serão as consequências disso, né? Porque dificilmente os bolsonaristas vão aceitar de braços cruzados essa decisão. Já há indícios de que, das falas dos próprios juízes nos últimos 2 dias, de que a anistia é inconstitucional, né? E caso ela seja levada adiante, né, no próprio Congresso. Mas o meu temor é que precisamos pensar que Bolsonaro armou muita gente, e muita gente que age de forma irracional, né, pelo impulso, à margem das leis, e isso pode alavancar aqui no Brasil um clima de muita violência, violência contra a imprensa, né, que de fato boa parte dela se mostrou favorável à legalidade, né, da ação dos nossos juízes, e também o fato de que no próximo ano nós vamos ter uma eleição extremamente conturbada, né, já que o tema principal, sem dúvida, vai ser o próprio Bolsonaro, né, que não poderá, inclusive, participar como cabo eleitoral diante da punição imposta a ele. Outro fator que também me chama a atenção, quando eu estava vindo para cá, para essa live, o governo norte-americano já se pronunciou, Marco Rubio disse que tomará novas atitudes, né? O próprio Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, também disse que não vai deixar barato. E claro que uma ferramenta que os americanos têm, que já usam, é elevar a quantidade de sanções econômicas. Mas isso tem se mostrado muito infrutífero nos Estados Unidos, né? Já que aumenta a inflação, aumenta o custo de vida dos norte-americanos. O governo chinês, só para citar um exemplo, deixou de comprar na Bolsa de Valores e de mercados futuros a soja norte-americana e já tem transferido esses mesmos recursos para comprar soja brasileira e promete, de alguma forma, atender às necessidades brasileiras, se não totalmente, pelo menos influenciar os próprios aliados da China
para que compre esses produtos. Então, o que resta aos Estados Unidos talvez sejam atitudes mais drásticas. Haja vista, por exemplo, que hoje a Venezuela é usada como laboratório militar norte-americano, com navios e caças sobrevoando o Mar do Caribe, mas a questão que fica no ar é se os Estados Unidos vão aceitar ou não essa decisão de braços cruzados ou vão tomar essas atitudes mais drásticas. E vale dizer que boa parte da imprensa internacional, eu pude conferir isso agora há pouco, tem elogiado a decisão do STF. E hoje o Brasil é um grande exemplo para o resto do mundo contra governos autocráticos, governos que beiram, se é que não sejam fascistas, né? Porque hoje os Estados Unidos pode ser qualquer coisa menos uma democracia, né? É uma situação muito estranha que os Estados Unidos vivem. E eu penso que o governo Trump deve temer um pouco disso, porque a própria imprensa norte-americana tem, em alto bom som, demonstrado que o Brasil toma atitudes judiciais que os Estados Unidos sequer realizaram, né? Principalmente com aquela tentativa de invasão do Capitólio, estimulada pelo Trump, né? O que nós fizemos com 8 de janeiro foi imagem e semelhança daquele movimento radicalizado nos Estados Unidos. Então, diante disso, eu penso que há esse temor do governo norte-americano de que a situação brasileira influencia outras nações que têm esses governos autoritários a tomarem medidas semelhantes. E, consequentemente, hoje o temor do Trump não é apenas em tirar o Bolsonaro da prisão, mas muito mais evitar com que os Estados Unidos passe pelo mesmo processo e, no futuro próximo, os trumpistas sofram com as ações judiciais, né? Então, esse é um pouco do contexto que eu vi hoje, né?